Pessoal, Carlos César aqui, advogado especialista em loteamentos, em REURB. Vamos falar um pouquinho do ocupante na REURB. Ocupante está descrito lá no artigo 11, inciso 8º da Lei 13.465. Aquele que tem o poder de fato, não o poder de direito, o poder de fato. Vamos fazer uma analogia com o usucapião? Morre lá o pai e a mãe, tem 5 filhos, um deles fica ali no imóvel, bem quietinho, não tem nenhum e-mail, por exemplo, dos outros irmãos dizendo: olha, mano, pode ficar aí, você não tem onde morar e tal, para caracterizar um comodato, não tem, ele fica quietinho. Fica lá no tempo que a lei exige de posse mansa e pacífica. Passa um tempo, ele entra, vamos supor que seja uma situação que estejam preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana. Lote com menos de 250 metros quadrados, cidadão não tem nada no nome dele. Então ele vai e ingressa com uma ação judicial de usucapião especial urbano. Depois de ficar 5 anos na posse, bem quietinho, depois da morte do pai e da mãe. Chamado de usucapião de herdeiro. Ele vai ganhar. Pode os herdeiros espernear, pode fazer o que quiser. Ele vai ganhar. O juiz não vai fazer uma pergunta para ele do tipo: olha, quantos irmãos você tem? Porque isso daí é direito sucessório. Se tem 4 irmãos, você está me dizendo? Então é um pedacinho para cada um, né? Dos 5, contando com você. Porque aí estamos tratando de poder de direito. E lá na aquisição originária, no mecanismo de aquisição originária chamado usucapião, nós temos que ver também o poder de fato. Então esse cidadão que entrou com essa ação de usucapião, provavelmente ele vai se sair vitorioso, comprovando o tempo de posse, mansa e pacífica, dentro dos requisitos que a lei exige. Notem que título de aquisição originária, até então, só o Poder Judiciário, antes da 13.465, podia conferir, fazer esse reconhecimento de propriedade pela via originária. Usucapião, desapropriação. Tudo bem que tem a extrajudicial, mas o cartório de registro de imóveis é um braço do Poder Judiciário, é um órgão delegado do Poder Judiciário, melhor dizendo. Chega a 13.465 e diz: olha, o prefeito agora vai poder utilizar de um mecanismo de reconhecimento de aquisição da propriedade pela via originária, ou seja, sem transmissão, igualzinho lá no usucapião. Aquele irmão que ganhou o usucapião, ninguém transmitiu para ele, o direito sucessório não transmitiu para ele, os irmãos não transmitiram para ele. Ele adquiriu aquela área, ficando na posse, como se ela não tivesse dono. Por isso, aquisição originária da propriedade. Na REURB, o ocupante também vai entrar nessa questão de aquisição originária. É só você verificar o conceito de legitimação fundiária. É um mecanismo de reconhecimento da propriedade pela via originária, não há transmissão. Então veja que interessante, você vai lá na casa de um cidadão, ele mora lá, vamos dar 3 exemplos aqui. Tem 3 irmãos lá, e os irmãos começam a brigar com você. Não, porque veja, aqui tem que ser 50% para mim e 25% dos outros 2 irmãos, porque eu ajudei o pai. Começam a brigar na sua frente, o que você faz? Você vai embora. Se você for da empresa, você não vende o serviço naquele momento. Se você for da prefeitura, você vai embora. Você não vai perguntar: olha, são só vocês 3? Vocês têm mais irmãos? Porque se vocês têm mais, seu pai e sua mãe morreram recente, estou vendo aqui, até o compromisso de compra e venda desse lotinho, dessa casa, está em nome do seu pai e da sua mãe. Vocês têm mais irmãos? Porque aí é dos 5. Então vamos inventariar essa posse para que fique para os 5 irmãos, e o título que o município vai dar, que não é bem um título, mas o reconhecimento da propriedade por legitimação fundiária será dado aos 5 irmãos. Aí você está trabalhando com poder de direito, e não é isso que o artigo 11, inciso 8º quer. Ele fala de poder de fato. Lá no usucapião ninguém perguntou se tinha irmãos. Os irmãos contestaram a ação e perderam. Ah, vocês estão brigando? Então vou embora. Passou alguns dias, eles digam: vó, volte aqui que a gente se acertou. É 50% para João, 25% para Pedro, 25% para Paulo. Você vai fazer eles assinarem um termo com essa distribuição do poder de fato que é deles. E na lista de beneficiários você vai colocar lote 1 da quadra A, na descrição. Ocupantes: João, Pedro e Paulo. Título que você está dando, vamos chamar assim para ficar mais fácil: título de legitimação fundiária. Que proporção? 50% para João, 25% para Paulo, 25% para Pedro. A proporção que eles acertaram num documento particular que você juntou ao processo.
é por porção de poder de fato, não tem nada a ver com direito sucessório. Aquela senhorinha que foi abandonada pelo marido, que ela pode esperar 2 anos e ter a propriedade plena da casa dela, no usucapião familiar. Se chegar lá, olha, eu fui abandonada faz 8 meses, vem aqui, vamos assinar um termo, que a senhora é a única ocupante, é a única que detém o poder de fato desta unidade imobiliária. Assine um termo aqui, já chama todas as vizinhas, que as vizinhas vão saber de tudo, né? Porque nós temos que cuidar da nossa saúde, porque da nossa vida os vizinhos já cuidam. Chama lá as vizinhas, elas assinam a declaração como testemunhas, dizendo que realmente sabem que ela foi abandonada faz 8 meses, pega 3, 4, forma fila lá das candinhas para assinar a declaração junto ali. Pronto, assinou a declaração de que foi abandonada. Como é que você faz na lista de beneficiários? Ah, mas ele é casado em comunhão universal de bens. E daí? Estamos tratando de poder de fato e não de poder de direito. Lote 2 da quadra A, ocupante Maria de Fátima. O título que você está dando para ela, legitimação fundiária, na proporção de 100%. Ah, mas ela é casada, ela não fez o divórcio, então na qualificação dela, Maria de Fátima casada. O que não significa que a matrícula será aberta 50% para ela e 50% em nome do marido que sumiu. Não vai esculhambar a vida dessa mulher desse jeito, pelo amor de Deus. Informa ao registrador que é 100% título para ela. E o registrador vai abrir uma matrícula constando que a propriedade foi reconhecida 100% para ela, porque ela é a ocupante desse imóvel. É a única que detém o poder de fato. Você não precisa nem juntar esse documento que ela assinou, caracterizando-se como ocupante, para mostrar para o registrador, porque a CRF tem presunção de legitimidade, tem fé pública, então escreveu lá 100% para ela, é 100% para ela. Aquela senhorinha que quer que fique para o netinho, que já tem 19, 20 anos, aquela senhorinha detém o poder de fato. O que ela faz? Um termo de cessão de poder de fato para fins de regularização fundiária para o netinho. O netinho passa a ser o detentor do poder de fato daquela unidade imobiliária daquela senhorinha. Ah, mas não pode, porque o direito sucessório tem a legítima. Não estou falando de poder de direito. Estou falando de poder de fato. O poder de fato é dela. E ela transfere o poder de fato para quem ela quiser. Ela transfere para o netinho. E lá na lista de beneficiários, lote 3 da quadra A, ocupante José Netinho. Título, legitimação fundiária. Ou seja, o ocupante é aquele que detém o poder de fato. Quando você pergunta, você tem mais irmãos? Você já está tratando do poder de direito. Está dando uma de tabelionato. Você não está fazendo escritura de inventário da posse. Você está fazendo a verificação objetiva de quem detém o poder de fato da unidade imobiliária. Quem é que está ali? Muitas das vezes, ou por que não dizer no mais das vezes, a declaração sobre as penas da lei com testemunhas é o que resolve essa situação. E municípios, empresas de reúrbio, não tenham medo de ser bem enganados. Porque até o juiz pode ser enganado no processo de usucapião. Eu vou lá, levo um monte de testemunha falsa e sai lá o usucapião em meu nome e eu nem mereço, nem cumpro os requisitos, tudo falso. Isso pode ser anulado posteriormente. Até depois de 2 anos, fora do prazo de rescisória, se alguém que deveria ter participado da relação processual não participou, entra lá com querela nulitatis e anula. Mesma coisa na reúrbio, você toma todas as providências necessárias para ver quem detém o poder de fato. Se você foi enganado, há um instituto da invalidação. O município vai invalidar o ato administrativo que reconheceu a propriedade àquela pessoa que enganou os técnicos municipais. Invalida e manda lá para o cartório. O cartório vai querer parecer de juiz corregedor e tal, para invalidar. Enfim, mas esse é outro problema. O município invalida o ato administrativo que reconheceu a propriedade pela via de aquisição originária. Invalida. O que precisa é tomar todas as providências para detectar com a maior segurança possível quem é o detentor do poder de fato. Artigo 11, inciso 8º. Poder de fato. Por isso que eu não trato de inventário, eu não trato de regime de bens e de divisão de casamento. Ah, cheguei aqui, os pombinhos estão em união estável.
A união estável se equipara ao regime de parcial e é 50% para cada um. Para. Vocês são ocupantes aqui? Somos. Estão em regime de união estável? Que belezinha? Somos. Qual é a divisão aqui? É 70% para ela e 30% para mim. Não, mas o direito civil para. Eles têm o poder de fato. Eles falaram que a divisão é 70-30. Você faz um documento dizendo 30% para Tiaga, 70% para Deniso, ou vice-versa, 30% para o Deniso e 70% para Tiaga. Faz lá um documento, eles assinam com essa repartição do poder de fato. E na lista de beneficiários, lote 3 da quadra F. Ocupantes, Deniso da Silva, legitimação fundiária na proporção de 30%. Outro ocupante, Tiaga da Silva, legitimação fundiária na proporção de 70%. Não precisa nem mandar para o registro de imóveis aquele documento que eles distribuíram o poder de fato, porque a CRF tem presunção de legitimidade. Ok, gente? Vamos tratar o ocupante do jeito que a lei pede. Aquele que exerce o poder de fato na unidade imobiliária, beleza? Acompanha aí, segue o canal no YouTube, segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Carlos César Pinheiro da Silva e Advocacia Pinheiro da Silva. Um grande abraço para vocês.